CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor. Boa tarde também àqueles que estão nos escutando dos seus lares, internautas. Que tenhamos uma boa tarde de estudo sobre as bênçãos de Jesus. Vamos dar alguns avisos. A nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Nós estudamos as obras básicas de Allan Kardec em todos os dias da semana, em vários horários. Estudamos obras de André Luiz, obras de Leon Denis e obras de Dona Ivone Pereira. Quem quiser estudar conosco, é só procurar a direção da casa, que vai receber a orientação necessária para os estudos que quiser fazer. Nós temos um panfletozinho com os dias e horários dos estudos. É só procurar que a gente entrega, você escolhe o seu dia e o seu horário de estudo e vem estudar conosco. Nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino. Nos sábados, acontece aos sábados, de 8 ao meio-dia. As crianças chegam, as crianças, as mães, até pais também vêm, às vezes vêm, tomam o café da manhã, vão para as salas estudarem, almoçam e retornam aos seus lares. Essas famílias também, elas recebem cestas básicas. E nós estamos sempre precisando de ajuda. Quem puder nos ajudar, ou que sejam os itens do café da manhã, que é o pão, manteiga, requeijão, café, açúcar. Tudo isso é usado, no café da manhã. E também para o almoço, arroz, feijão, legumes. E para compor também as cestas básicas, nós precisamos de doações de alimentos não perecíveis, como açúcar, café, o arroz, o feijão, e tudo aquilo que uma pessoa consome, na alimentação, a gente precisa para doar para essas famílias. Nós também pedimos quem puder nos ajudar também com material de limpeza, porque na nossa casa gasta muito material, a casa é grande, tem que limpar, está sempre limpinha, cheirosa. Então quem puder nos ajudar com detergente, água sanitária, bombril, puxa, pano de chão, tudo isso gasta e é um custo muito grande para a casa. Então, quem puder nos ajudar, toda ajuda é bem-vinda. O nosso palestra hoje está a cargo do nosso Galhardô. Ele vai nos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 7 e 8. Os comentários na hora do passe está a cargo da nossa querida Elinéia. Ela vai nos falar do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, a lição 107. E é a lição que eu vou ler agora para a gente dar início à nossa reunião. A vinda do reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus está em Lucas, versículo 17 e 20. E Emmanuel nos fala assim: os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas convenções alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo
em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semi-cegos por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam, o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Vamos fazer nossa prece, vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, nesses instantes, Jesus, nós te rogamos a tua proteção, a tua ajuda para a nossa reunião da tarde de hoje. Envolve todos aqueles que aqui estão nas tuas vibrações de amor, de carinho, de paz e de luz. Abençoa todos nós. Envolve aqueles que vão fazer uso da palavra, a Galhardô, a Elinéia. Ampara eles, Senhor, que o altivo e os guias espirituais da nossa casa possam ajudá-los, que eles possam ser felizes em suas colocações. E pedimos, Senhor, que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual da nossa casa de amor, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, como eu disse, o Galhardô vai falar do Evangelho, capítulo 13, que não saiba a vossa mão esquerda o que a mão direita dá, o item 7 e o 8. E o item 7 é convidar os pobres e os extropiados, ajudar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida, por sua vez, e que assim te retribuam o que receberam de ti. Mas quando deres um festim, convida os pobres e os extropiados, os coxos e os cegos, e ficarás feliz por eles não terem meio de retribuir, porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: feliz daquele que comer do pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, item 12 e 15. Vamos passar a palavra ao nosso irmão Galhardô, para que ele... Que a paz do nosso querido Mestre Jesus fortaleça a cada um de nós, para que nós possamos absorver os ensinamentos dos Espíritos amigos e conseguir passar para cada um de vocês. Então, o que nós temos que fazer
ir mentalizando nas palavras que nós aqui vamos falando, para nós introspectarmos dentro de nós e começarmos a trabalhar em nós também as informações que chegam. A doutrina espírita, ela tem sempre como base cuidar. A doutrina espírita, as religiões, elas têm sempre por base orientar os pobres, orientar também aqueles as crianças principalmente, que poucos sabem do que quer dizer a vida. Então, para isso, a doutrina espírita sempre está presente para orientar todos esses nossos queridos irmãos. Doutrina essa, que ela teve uma base em 1857, foi trabalhada, embora com muitas controvérsias de alguns irmãos que não desejavam que a doutrina fundasse a sua estrutura no planeta, ela conseguiu a sua base, ela conseguiu a sua expansão. Muitos sofreram o desdém da vida por causa disso, e hoje nós estamos vivendo o momento do entendimento. Tanto é que os espíritos amigos disseram que a doutrina viria para nós quando nós tivéssemos condições de entender. Uma das coisas que nós falamos muito na doutrina espírita é a individualidade do ser. Então, muitos daqui que vêm e não absorvem esses ensinamentos, é que a doutrina espírita, quando fala que ele é o responsável pelas suas obras, pelos seus atos, que ele que constrói a si mesmo, e muitos fogem porque ainda não consegue alcançar essa responsabilidade que cada um de nós temos. Ninguém pode crescer para e pelo outro. Igual nós estamos falando aqui hoje, vamos falar constantemente em caridade. A caridade é uma oportunidade que nós temos para mostrar a outra face. Aquele que tem condições de ajudar o outro. E muitas das vezes nós, por não termos a sabedoria, não alcançamos a sabedoria do que quer dizer ajudar o outro através da caridade, nós pensamos que caridade é só dinheiro. Caridade é os momentos que nós temos com o outro, tendo a satisfação de orientar, de fortalecer aqueles que ali estão. Nós que temos um tempo enorme na casa espírita, então nós tivemos oportunidade de vivenciar e participar de vários eventos de irmãos que mudaram as suas atitudes de vida apenas por um conselho. Então, quando nós fazemos atendimento fraterno, às vezes a pessoa pensa que nós estamos ali só. Não, nós estamos acompanhados por esses benfeitores espirituais que estão aqui para nos ajudar. O ser humano, ele nunca fica sozinho, ele sempre está acompanhado. Acompanhado com quem? Dependendo das suas obras, dos seus atos, dos seus pensamentos, ele tem a companhia também. Se ele está constantemente procurando fazer o melhor para o outro, para o próximo, para o irmão que está do lado, sem olhar, troca, retorno, ele está sempre sendo amparado pelos benfeitores amigos. Amparado pelos benfeitores por quê? Porque esses benfeitores, eles já conviveram aqui no planeta Terra ou em um outro orbe, num outro planeta semelhante ao planeta Terra. Porque ninguém constrói uma casa de cima para baixo. Ninguém consegue o entendimento de uma doutrina do amor do Pai de cima para baixo. Todos nós fomos primitivos, viemos desses tempos todos reencarnando, adquirindo todos esses conhecimentos para que nós possamos adquirir o entendimento da lei de Deus. E esse entendimento da lei de Deus, ele é inerente a cada um. Buscai e acharás. Então todos nós que estamos buscando se envolver na lei do Pai, participar do trabalho do Pai, não sendo pesado a sociedade, automaticamente a lei de Deus, nós estamos já totalmente direcionados para a busca do melhor,
para cada um de nós, que é a nossa independência cultural e assim também da lei de Deus. Já entender o que quer dizer o amor que o Pai tem para cada um de nós. O que é o amor do Pai para nós? Não é, como muitos dizem, eu quero ver Deus para confiar, eu quero ver Deus para mim ter um entendimento da lei, eu quero ver Deus para ver se é verdade. Nós temos que olhar à nossa volta, todos aqueles que estão à nossa volta, e observar o porquê daquilo ali, como que aquilo ali foi feito. O planeta tem condições de fazer isso? Aquilo? Não. Temos também que ter um entendimento de ver o porquê da dor, o porquê da doença. Por que acontece a dor, a doença? A gente fala assim, e tem muitos que falam assim, você estuda na doutrina espírita, você joga em jogos, etc. Você já ganhou em algum? Então, quer dizer, isso quer dizer o quê? É o interesse, quer dizer, é o amor pelo interesse. Então, todos nós, quando procuramos nos orientar diante da doutrina espírita, é para nós saber quem somos nós nesse universo todo. É também para nós, quando nos envolvermos na doutrina espírita, a gente saber o porquê das dores, das necessidades de cada um. Não é porque um também está ali necessitado que eu vou pré-julgá-lo, dizer que ele está ali porque ele teve um passado totalmente tenebroso. Ele se marcou diante da lei de Deus pela omissão, pela preguiça. Não cabe a mim julgar. Cabe sim eu ver uma pessoa em necessidade, como a irmã leu, e nós procurarmos auxiliar, fazer a nossa parte sem olhar a quem. Que nós fazendo a nossa parte, o primeiro beneficiado somos nós, porque nós temos uma tarefa já realizada, um trabalho realizado, um reconhecimento da lei de Deus já dentro de nós, em auxiliar o próximo. Quando acontece determinadas calamidades na nossa vida, nós também temos que fazer uma prece, pedindo a Deus, nosso Pai, o fortalecimento, para que nós possamos passar por aqueles momentos, para que nós não caiamos naqueles perjúrios. Por que aconteceu isso comigo, visto que eu estou sempre estudando, estou sempre no centro espírita, estou fazendo bem, etc. Eu estou, ou qualquer um de nós, estamos vivendo os nossos momentos. Quando nós estamos desencarnados, nós fazemos nosso planejamento de vida, e tudo isso que nós passamos aqui, falar a verdade, não é nada em relação do que nós queríamos que acontecesse conosco, para ver se nós conseguíssemos passar por essas provas e expiações. Mas quando nós chegamos aqui no corpo, o lado material grita muito forte dentro de cada um de nós. E esse lado gritando em nós, muitos de nós se perdem na nossa trajetória. E quando a gente vê um necessitado, nós fazemos o julgamento de que ele merece aquilo ali. Quem somos nós para ver e julgar quem merece? Nós, todos nós podemos dizer, aqueles que estão gozando de boa saúde, uma vida normal, tranquila, será que nós não pedimos uma trégua na espiritualidade para que desse-nos um refresco, para que a gente pudesse aqui vir dessa vez só para aprender alguma coisa de leve e não nós aí quitar o nosso débito do pretérito? Então, muitas das vezes, quando a gente julga o outro, nós também estamos totalmente carregados de coisas a quitar diante da lei de Deus. Porque saibamos nós, quando nós fazemos alguma coisa com a sociedade, ou quando nós fazemos alguma coisa contra o irmão nosso, nós estamos infringindo a lei de Deus. A lei de Deus nos alcançará, de uma forma ou de outra. Então, nós temos que ter o zelo e o cuidado para respeitar o limite do outro, do nosso próximo, para que nós também possamos, com esse respeito, angariar o respeito à lei do Pai. Assim, nós estamos sendo envolvidos com esses espíritos amigos para nos dizer o caminho certo a trilhar.
E aqui logo no 13, no item 1, faz uma observação aqui para nós, muito assim, elucidativa, que diz assim: fazer o bem sem ostentação. Quando nós falamos assim, quando fala com a mão direita, dá com a mão direita para a esquerda não souber, e etc. Tanto é que nós já temos duas mãos e tem um corpo só. Então é o corpo que gerencia os nossos atos. A nossa mente gerencia. Se nós já temos duas mãos, para ficar apegada a nós. Isso é, vamos dizer assim, um tipo de um simbolismo que quem faz o ato é o espírito, é o ser. Falando assim também, nós também temos que acordar para a realidade da doutrina espírita, que nós aqui estamos em um corpo. Nós não somos um corpo que tem um espírito, é o contrário. É um espírito que tem um corpo para que ele tenha a oportunidade, através do corpo, dele se quitar diante da lei de Deus. E para isso o Pai nos dá hospitais, nos dá casa espírita, para que nós possamos estar sempre latente e nos curando e nos curvando através da sabedoria do Pai, estudando as suas leis. Então aqui, fazer o bem sem ostentação, diz assim para nós: guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra forma, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Não existe até hoje, em todas as leituras que eu fiz, são muitas, hein? Nenhuma que diz que o Pai criou um filho bom e um filho ruim. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, voltados para o bem. Então, se nós fomos criados sendo voltados para o bem, nós temos que crescer fazendo o bem constantemente. E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz assim: e se você não está fazendo bem? Já está fora da lei de Deus. Então a lei de Deus é o bem constante junto a cada um de nós. É a nossa verdadeira obra. Aí continuando diz: quando, pois, derdes esmola, não fazais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Só aqui mostra para nós como que antigamente era. Lá nas sinagogas, quando alguém desse uma esmola, ele tinha um sino lá, ele tinha que tocar aquele sino para dizer à sinagoga, todos olhar, que ele se fez presente através de esmola junto à sinagoga ou junto a alguém. Já veio a doutrina espírita, já fala para nós que ninguém precisa saber do que você faz. Aí tem um caso que está até na internet, e esse caso está muito recente agora, quando se fala na caridade, e esse caso é de um senhor que ele, lá junto com o Rita, ele trabalhava lá, não sei se ele era médico do lado da equipe, e aquelas criancinhas, ele tirava aquelas criancinhas todas de lá. E ele tirou muitas crianças de lá e colocava em lixo, colocava em carroça, em vários métodos. Ele tirava essas crianças de lá, só que ele teve o zelo de pegar essas crianças e documentar o nome dessas crianças. Aí ele documentou o nome dessas crianças, mas ele deu o devido, direcionou as crianças e tal, passou-se o tempo, e ele pegou toda essa documentação e colocou no sótão da casa dele. Aí o que aconteceu? Ele, com 90 e poucos anos de idade, a esposa dele foi fazer, ele não contou isso para ninguém, foi fazer uma limpeza no sótão e encontrou essa documentação lá. Aí foi lá na televisão e disse ao pessoal: vamos falar que vamos fazer uma entrevista com o pessoal da época, lá de Rico, etc. E vamos chamar ele aqui. Então o auditório enorme ficou cheio só daquelas crianças que nessa época já estavam com 40, 50, 60 anos de idade, e encheram todo o auditório para agradecer os atos daquele homem. Então ele foi descoberto porque a esposa dele que descobriu, ele por si só, ele iria desencarnar levando
vamos dizer assim, esse verdadeiro tesouro dentro de si para a espiritualidade. Mas ele tinha a sensação de que ele realizou a boa tarefa dentro do possível e até se expondo. Que muitas das vezes, uma esmola, uma caridade, conforme nós fazemos hoje, é simples. Mas olha o que esse homem passou, que se sujeitou. Se ele fosse pego fazendo isso com essas crianças, ele totalmente seria também alijado do planeta Terra. Então, ele durou 100 e poucos anos e depois veio a desencarnar. Então, é isso que nós temos que fazer para quando as nossas obras aqui for suficiente para quando nós lá chegarmos, nós vamos estar também gratificantes com nossos atos aqui no planeta. Como no final, nós temos aqui até uma mensagem do nosso querido irmão Otivo, que ele mesmo, a última mensagem, antes de desencarnar, que ele passou para cada um de nós. Aí continuando diz assim: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, mas dedes esmolas que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dê a recompensa. Está lá em Mateus 16, 1-4. Então, esse senhor, o que ele fez? Ele fez o necessário que ele achou que teria que fazer, junto àqueles que ali estavam, guardou aquilo para si, mas a lei, o Pai, tinha visto toda essa obra que ele tenha feito. Então, o que nós temos que fazer é ter a nossa vida normal e, fazendo as nossas obras, guardar para nós. Agora, se alguém descobrir, a gente não pode fazer nada, mas a gente tem que procurar fazer o melhor, dentro do que é possível. Ninguém também vai fazer obras que não está ao seu alcance. Aí, voltando aqui para o nosso item, diz assim para nós. Item 8. Quando deres um banquete, não convide os teus amigos, mas os pobres e os estupiados. E o que a gente tem que fazer? Nós temos que procurar, quando ele fala aqui, ele fala simbolicamente, nós temos que pegar esses irmãos que estão aí, nós zelar por eles, dar o melhor para eles, dar condições a eles. Naquela época, tinha esses aqui, pobres, estupiados, etc. Tal. Hoje nós temos aqui as pessoas totalmente necessitadas no nosso meio e que nós observamos que muitos dizem para nós: eu moro nesse lugar aqui porque eu não tenho condições de morar num lugar melhor. Eu ganho o salário mínimo, eu não consigo pagar água e pagar a luz, eu tenho 3 filhos e não consigo nem comprar material escolar. Então, ninguém mora em um lugar insuficiente para que ele permaneça ali lúcido diante da lei do Pai e porque quer. Muitas das vezes ele é obrigado a morar em determinado lugar. E não cabe a nós julgar, prejulgar um irmão desse porque ele mora em determinado lugar. E nós até observamos que eles passam até determinados momentos que ninguém gostaria de passar, mas eles são obrigados a passar aqueles momentos. Aí continuando, fala assim para nós: essas palavras ditas por Jesus, absurdas, se as considerarmos ao pé da letra, são sublimes, se lhes procurarmos a essência. Jesus não pôde ter querido dizer que, em lugar dos amigos, ele deveria reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e os homens, incapazes de compreender os delicados matizes do pensamento, Jesus falava com imagens fortes que produziam o efeito das cores vivas. Então Jesus, quando falava lá para aqueles nossos queridos irmãos, ele mostrava a realidade do ser, mostrava que cada um tem que fazer por si só o que é necessário para auxiliar e ajudar o seu próximo que ali está. Porque nós vivemos numa coletividade, dizer assim, Brasil, que nós, às vezes a gente vê no jornal assim: fulano é o mais rico, e daí? Fulano ganha 100 mil por mês, e daí? No entanto, a gente vê irmãos aí que ganham 1.500, 2, 3 mil por mês e é muito mais feliz do que esses irmãos. Então, muitas das vezes a pessoa se mete a mão um para o outro, se envolve aí, nesses meios aí que, vamos dizer assim, a porta larga e não se vigia e cai
aí nessas arapucas que a vida oferece. Então, só que quando nós observamos que nós desencarnarmos, nós vamos observar que nós nos enveredamos totalmente fora da verdadeira lei de Deus, que é olhar o outro, observar o outro, chegar-se ao outro. Só que, para chegar-se ao outro, nós temos que procurá-lo, que muitas das vezes as pessoas têm até vergonha de chegar e pedir ao outro por causa do não. Tem-se um dito popular que diz: quem tem vergonha, não envergonha o outro. Se aquele que quer ajudar, não precisa ninguém estar pedindo. A pessoa sabe da necessidade do outro, que é a mesma sua também. Muitas das vezes, nós achamos que a minha necessidade é diferente do outro, partindo do princípio que são os pensamentos nossos que são diferentes um do outro. O resto tudo é igual. E quando a gente viaja para ir para fora, a única coisa que é diferente é também a língua, o falar, o idioma. Nada mais, tudo é igual. Então, o que nós temos que procurar é nos vigiar constantemente para que nós possamos ser realmente filho de Deus e olhar o outro também como tal. Aí sim, nós estamos fazendo o que Jesus falou para cada um de nós. Olhar o outro como você o é. A dependência do outro é a mesma sua. O que o outro precisa, você também precisa. Então, existem uns ditos populares que falam assim. Eu usava muito isso lá na minha casa. Uma vez ou outra eu pegava os filhos, vamos dar um passeio. Aí a gente, antes de ir para o parque, passava no cemitério. Aí eu olhava o cemitério, ó, todo mundo aqui é igual, tá vendo? Todo mundo é igual. É bom para dar um chamamento da pessoa, principalmente aqueles que estão inadvertidos diante da vida. Eu falava isso para ele: poxa, trazer a gente para o cemitério. Eu ficava ali 5, 10 minutos com aquele dito: vamos lá visitar a sua avó, que a sua mãe da avó desencarnou e tal. Mas não era nada disso, é só para chegar lá e falar isso para eles. Hoje todos eles sabem o que é a verdadeira vida. Então, nós temos também que ser cuidadosos junto àqueles que estão junto a nós. Aí continuando, diz assim: Jesus diz: convida os pobres para o teu banquete, porque sabe que eles não te poderão dar nada em retribuição. Só aqui Jesus já está falando que você é a verdadeira mão direita e mão esquerda. Ele não pode te dar retribuição. Você o convida para a sua festa e trata-o da melhor forma possível, na qualidade de seu irmão, e ele não precisa te dar nada. E muitas das vezes, em determinadas festas, a gente recebe certos abraços que a gente fica pensando assim: eu mereço esse abraço? Pessoas simples, mas com objetivo total em realizar ao fazer a sua meta diante da lei do Pai. E assim, é por banquete. É preciso entender, não a refeição propriamente dita, mas a participação na fartura de que desfrutas. Então nós temos que sempre ter o intuito, fortalecer o nosso intuito de ser bom. Todos nós temos a intuição, mas nós temos que fortalecer essa intuição do bom, do belo, das boas palavras. Não esse linguajar totalmente diferente, nós procurarmos, aonde nós estivermos, não deixar essas palavras corromper o nosso meio onde a gente vive. Aqui no caso, a gente observa as crianças aqui, como elas chegam, totalmente desnorteadas. Com 3, 4, 5 meses, elas já passam a ser direcionadas e até o linguajar delas melhora. São os verdadeiros homens de amanhã. Então, o que nós temos que ver que muitas das vezes nós somos tão pobres quanto aqueles que estão do nosso lado. Como você está vivendo? Como você procede na sociedade? É uma vigilância constante que nós temos que ter. Aqui no Evangelho segundo o Espírito, no Livro dos Espíritos, fala para nós aqui da caridade e o amor ao próximo, que é a questão 886. E a nota diz assim para nós: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fizesse. Então a gente vê muitas das vezes, a gente quer o bem, mas não faz o bem para o outro. A gente fica lá no nosso conforto e não quer ajudar o outro. Então, quando diz o outro, tem um dito popular: quem bate em Chico, bate em Francisco.
Então é a mesma coisa, somos irmãos e temos que estar atentos nessa irmandade que nós somos no planeta. Esse é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Ele também fala para nós amar um ao outro como ele nos amou. Temos também palavras também do Evangelho que fala que Jesus não desiste de nós, de nenhum de nós. Aquele que vem aqui e deixa a desejar em realizações das suas tarefas, e quando retorna, Jesus o manda novamente para que ele continue na sua tarefa, para que ele consiga realizar, vamos dizer, o seu aperfeiçoamento moral e espiritual. E fala assim para nós: a caridade segundo Jesus não se restringe à esmola, ela abarca todas as relações que temos com nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Quem de nós aqui tem a condição de dizer que fulano é inferior a mim? Não temos esse poder, essa lógica de falar que um é inferior ao outro. Nós sabemos que somos irmãos diante do Pai e que nós temos que fazer o melhor para nos abraçarmos. Aí diz: recomenda-nos a indulgência, porque nós mesmos necessitamos dela, necessitamos de apoio, de orientação, de abraço fraterno. Então, nós temos que estar sempre atentos para que nós não deixemos as oportunidades que aparecem na nossa vida passar. Quantas oportunidades chegam a nós e nós deixamos ela escorregar, por interesse que não vai levar nós a lugar nenhum, não vai acrescentar nada na nossa vida. Proíbe-nos de humilhar o desafortunado, contrariamente ao que comumente se pratica. Então, muitas das vezes, tem pessoas que dão a esmola sem tocar no outro. E, no entanto, o verdadeiro caridoso é aquele que se envolve com aquele que ali está. O caridoso é aquele que ora o outro como um seu irmão que ali está. Nós olhamos na história do passado, Maria Madalena, Joana de Cusa, todas elas se envolveram com os necessitados. Mas então, a gente fala assim: mas isso é muito difícil fazer isso. Difícil fazer o que o Divaldo faz, o que o Chico faz, o Altivo fez. Isso é difícil. Podemos dizer que é difícil, mas também podemos dizer que não é impossível. Depende muito de nós sairmos do nosso conforto e começar a realizar. Lá no caso do Divaldo, teve uma garota jovem, ela foi lá e rica, de posse, e ela chegou lá e falou com a mãe dela: meu lugar é aqui. Não, você não pode, está tudo bem. Quando ela fez 18 anos, aí ela foi e ficou lá com o Divaldo. Ela falou que não queria mais voltar para a casa dela, porque o lugar dela era ali. Ela queria trabalhar ali, junto com toda aquela comunidade que ali estava. A Divaldo até brinca, fala que aqui é bom que a gente vê como o pobre come, como o rico come também. Então ele ainda faz essa brincadeira ainda. Então, quer dizer, feliz daquele que atina-se para a sua responsabilidade diante do outro. Todos nós somos responsáveis de uma forma ou de outra. Temos que parar e pensar. E muitas das vezes nós perdemos oportunidade assim: agora eu não posso, que eu vou estudar. Bem, agora eu estudei, bem, agora eu casei. E agora eu tenho um filho. Bem, agora eu não posso, que eu tenho que cuidar dos meus filhos. Aí nisso aí vai. Aí 50 anos. Bem, agora eu não posso, que eu não ando por aqui, que está quebrado, o outro está ruim, não posso pegar isso. Então, deixamos a oportunidade passar. Fazemos sempre alguma coisa, mas deixamos também de concretizar a obra que está ao nosso alcance. Aí diz: se uma pessoa rica se apresenta, temos para com ela 1000 atenções, 1000 deferências. Se ela for pobre, parece-nos que não necessitamos nos incomodar com ela. Uma coisa que nós temos que colocar na cabeça não é essa diferenciação, tratar sempre como igual. E a pessoa tem que compreender isso. Se nós tratarmos ela diferente, nós não estamos orientando ela. Mas se tratarmos como igual, ela vai observar alguma coisa aconteceu ali com ela. Nós tratamos ela como uma outra pessoa. Lógico, com devido respeito a todos eles. Então, ela mesma vai parar e vai pensar: por que eu fui tratado daquela forma e todo mundo faz referência a mim? E ele não fez, ou ela não fez.
Entendeu? Aí diz, quanto mais lamentável for a sua posição, ao contrário, mais devemos hesitar em aumentar a sua desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura levar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre eles. Então nós temos que ter o zelo, o cuidado de não diminuir aquele outro que está à sua volta. Eu não sou exemplo de ninguém não, mas uma vez eu falei assim, esse eu venci. Eu fui em um lugar, a senhora me deu, no interior, a senhora me deu uma água, na caneca toda esmaltada, toda quebrada. Eu sabia que na roça usa muito esse tipo de material. Aí eu olhei assim, aí meu irmão estava comigo, e eu não vou beber essa água, eu falei, eu vou beber, me dá aqui. Aí bebi aquela água e tal, a água estava até fresca. Então, quer dizer, mas eu já estava na doutrina espírita, eu entrei na doutrina espírita cedo. Então, eu já sabia, já tinha muitos ensinamentos, mas meu irmão falou, eu não vou beber essa água, não bebeu a água, eu bebi a água. Então, quer dizer, por quê? Porque a caneca estava esmaltada, feia, etc., mas ela estava limpa. Quer dizer, a gente não pode fazer o pré-julgamento antes de realizar, entendeu? E aqui também na questão do Livro dos Espíritos, 918, caracteres de um homem de bem. A nota fala assim para nós, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade em sua maior pureza. Nós temos que praticar tudo isso aqui, não se sentir ferido porque está praticando essa lei, está olhando o outro como tal. E diz, se interroga sua consciência sobre os atos praticados, ele se perguntará se não violou esta lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que pôde, se ninguém tem motivo para dele se queixar, enfim, se fez aos outros tudo o que desejaria que fizesse a ele. Nós temos que parar e ver que sempre, quando nós estamos sozinhos, nós observamos, não em parte sociedade, não nos classificamos como sociedade, mas nós nos classificamos que somos filhos de Deus. E ali a gente passa a fazer a nossa avaliação. Feliz daquele que atenta para esse detalhe, porque aí ele começa automaticamente a se mudar, dar valor à sua dinâmica de vida. E diz mais, o homem compenetrado do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, e sacrifica seu interesse à justiça. Quer dizer, tudo que nós temos que fazer, essa pergunta é muito feita a nós espírita, você faz tanto bem para os outros, e cadê? O que você tem aí de bom? Tu é rico, tu é isso, aquilo? Então é isso aqui, ó. Sem esperar retorno. Nós fazemos o bem, como eu disse no início, é a nossa meta, é a nossa tarefa, é o nosso projeto, fazer o bem. Se não fizer o bem, já está fazendo o mal. Então a nossa meta é fazer o bem, sem olhar a quem. Tivemos uma aula na terça-feira do Evangelho, que todos são convidados a vir estudar, e lá nós falamos, feliz daquele que consegue, nessa existência, sair daqui sem levar um inimigo consigo. Feliz daquele que, quando deparar-se com outro, que seja da qualidade do pedinte, ou de alguém que manda para você, que te manda, você conseguir encarar face a face e fazer o melhor possível dentro da lei de Deus, sem ferir e sem ser ferido. Agora, se nós viemos aqui, já temos um pretérito não muito lisonjeiro, que isso é normal do ser humano. Já estamos num planeta de prova e expiação. Estamos aqui para nos melhorar. E se nós ainda angariar mais inimigos ainda? Aí nós não fizemos o que nós pretendemos vir aqui. Que nós pretendemos vir aqui nos trabalhar e exercitar o amor do Pai. E diz assim, é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Sem raças são crenças. Uma coisa no Brasil que me fere, que eu não gosto mesmo, é quando a pessoa bota taxa para negro para isso, taxa para aquilo. Eu falo assim, por quê? São desiguais da gente? Fico injuriado
quando eu vejo isso na televisão. Por que taxa disso aqui? Somos todos irmãos. Estamos todos no aprendizado. Ninguém aqui, a lei de Deus não discrimina ninguém. Eu queria ver se tinha alguma coisa escrito aí, que lá, igual assim, o bom para ali, o bom para cá. A pessoa feia para aqui, o bonito para ali. O rico aqui, o pobre ali. Não existe isso na lei de Deus. Nós que embotamos isso, e para aparecer socialmente, etc., a gente começa a fazer besteira. Essa coisa me fere, sério mesmo. E aqui diz assim, se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito, de que deve fazer uso para o bem. Delas não se envaidece, pois sabe que Deus las deu, pode las tirar. Então tudo que nós viemos para trabalhar a nós junto com o outro, ela também pode ser retirada, se nós não estamos utilizando ela bem. E finalmente disse para nós, se a ordem social colocou homens sob sua dependência, tratam-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa de sua autoridade para elevar sua moral, e não para esmagá-los com o seu orgulho. É aquilo que eu falei, quem tem vergonha, não envergonha o outro, não fere o outro, porque isso aí ficará marcado no nosso perispírito. É indulgente, quer dizer, tolerante, para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele próprio necessita de indulgência, e se lembra dessas palavras do Cristo, atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois sabe que lhe será perdoado, conforme ele próprio houver perdoado. A pessoa fala alguma coisa que... A pessoa pode estar num momento ruim, fala alguma coisa para nós que não nos desagrada, saiamos daquele local, vamos transparecer um pouco, para que depois nós voltamos, aí nós já pensamos melhor naquilo que a gente vai falar para ele, ou responder, ou não responder. E finalmente diz assim, respeitem, enfim, nos seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza concebem, como deseja que use respeito com relação a ele. Muitas vezes a gente quer o respeito, mas nós não respeitamos o outro. Então, quer dizer, isso tem que ser tanto para um quanto para outro. Aqui nesse livro aqui, Palavra do Coração, do Dr. Herman, que nosso querido Altivo trouxe para nós, temos aqui também, como eu falei que eu ia falar muito de caridade hoje, fala assim, lembremos de mais um aspecto que devemos desenvolver em nós, além da caridade material e moral. Desenvolvemos a caridade da compreensão, olhar mesmo o outro, facilitar a vida do outro e não dificultar, que nos faz ver os que agem erradamente com os olhos de quem observa, os poucos evoluídos caminhar e atropelar o progresso de muitos. Quantas pessoas aí atropelam o progresso do outro, cerceia o progresso do outro e não deixa ele crescer. E diz assim também, as leis de Deus que trarão punição para todos aqueles que fizeram mal, cedo ou tarde, que mostrará a todos aqueles que, voluntária ou involuntariamente, são causas de escândalo. Quando observamos tantas coisas assim, resta-nos a paciência e a caridade da compreensão. Compreender sempre o outro. Quantos irmãos estão num momento difícil, fala alguma coisa para nós que nós estamos bem e nós nos sentimos no direito ainda de retrucar aquilo que ele disse. É falta de caridade. E aqui também fala assim para nós. Por isso mesmo, todos nós, como os espíritas e como os conhecedores também, que somos das leis que regem o magnetismo humano, diariamente pensamos em Deus. Pensaremos nos seres que se constituem guias da humanidade e vibraremos pela paz em torno daqueles homens maus que ainda exercem o mal. Repito, o espírita não se indigna, apenas age positivamente, construindo um verdadeiro exército de forças positivas, pacificando o que tiver que pacificar em seu derredor. Então nós, ele está falando de espírita, porque nós, queiramos ou não, nós somos diferenciados porque nós já conhecemos a lei de Deus. Nós sabemos o que a lei de Deus causa em cada um de nós.
Então, nós temos que estar vigilantes para que nós não caiamos nas armadilhas que são oferecidas nos nossos dia a dia. Então, temos 10 minutos e vou falar um pouquinho do nosso querido irmão altivo. Nós temos esse livro aqui, de O Espírito Altivo, de Sônia Santoro. Falar nele se arrepia. E aqui fala assim para nós. O nosso querido irmão altivo, ele tinha uma frase que eu gosto de seguir sempre, que ele falava assim: prosseguir sempre. Nunca esmorecer, do Dr. Herman, nunca parar. Prosseguir sempre, estar sempre latente. E aqui no prefácio desse livro fala assim para nós. Foi uma psicografia de Luiz de la Rosa, no céu, de 25/1 de 2012. Fala assim: breves lembranças carinhosamente nos faz reviver os fatos vivenciados, quer durante o trabalho, quer em momentos descontraídos, no convívio fraterno que demonstram de modo despretensioso o cotidiano, especialmente dentro da casa espírita. O desejo sempre fora o de conduzir tarefas e estudos que expressam não somente a doutrina espírita, mas principalmente o valor da amizade, do carinho e do respeito, que foram sendo conquistados ao longo do tempo. A amizade não se conquista somente com palavras, mas com ações, e essas precisam ser conduzidas de modo fraterno e ao mesmo tempo diligente, para que ganhe impulso e direção correta. Espero que o leitor reconheça o esforço da nossa Soninha em colocar essas lembranças no papel, que no fundo identifica a todos nós, como amigos, companheiros, estudiosos, trabalhadores, servidores, fazendo parte de uma grande família que poderemos alcunhar de família celdiana. Que essas singelas e carinhosas lembranças sirvam de impulso para o que estão vindo depois de nós, altivo. Foi a mensagem que o altivo passou em 21/1 de 2012. Aí aqui nós temos alguma coisa sobre o altivo que diz assim: o convívio dele familiar. Altivo não se casou e não teve filhos, optou por dedicar-se integralmente à causa espírita. A intensa vida laboriosa na seara espírita, no entanto, não o privaria do convívio familiar que ele sempre bem soube valorizar. Dedicou-se à mãezinha, com quem viveu até ela desencarnar em 11 de novembro de 1989. O equilíbrio, a serenidade com que soube lidar com a desencarnação da mãe, com quem tinha grande afinidade, ao contrário do que possa pensar alguns, não significou para ela a ausência de dor. Ele era humano e sentiu a dor da separação. Sentiu a dor da falta do colo fraterno, da segurança que a presença da mãe proporciona, mas com a paz que a plena confiança em Deus pôde dar. Então nós da doutrina espírita, além da caridade, do bem que a gente faz também, nós também aprendemos muito a conviver com os nossos familiares, no entendimento de que eles aqui estão, fazendo também a sua obra, e quando eles também vêm a desencarnar. E temos um outro dito aqui que fala assim: sempre altivo e ativo. Que ele sempre esteve ativo em frente de 3 casas que ele fundou, que era o CEL, o OSAR, que é na Sulacap, bem como o trabalho do nosso querido irmão Daniel Cristóvão. Então, nessas 3 casas, sempre esteve ativo lá, bem como na obra social também, na Sulacap. Aí ele fala assim: a mente reflexiva e progressiva de altivo não dissociaria jamais o conhecimento espírita da cultura geral. Autodidata, amante de boa leitura, ávido que sempre foi de conhecimento, construiu vastíssima bagagem cultural, a despeito das circunstâncias que não permitiram nos bancos escolares ir além da conclusão do curso técnico de contabilidade. Grande conhecedor de história do Brasil e história geral, deleitava-se quando o instigava a dissertar sempre algum fato histórico, declarando sua paixão por essa disciplina. Prezava o bom português e fazia questão de que toda e qualquer produção sua, escrita ou transcrita mediúnica ou não,
fosse revisada antes de ser publicada. Ele sempre teve a responsabilidade do que é certo. Aqui diz que era vegetariano, eu estou lendo alguns tópicos, são muitos. Era vegetariano, comovia o sofrimento dos animais nos abatedores. Então, ele sempre procurava se diferenciar. Apreciava a boa música, um bom espetáculo cultural, gostava de visitar museus, exposições, de fazer passeios ecológicos, o que nem sempre era muito fácil. Programava com um grupo de amigos de gostos afins alguma atividade cultural. Nenhuma doença colocaria o seu trabalho em segundo plano. Isso aqui a gente vai ver lá na programação final. Diga-se ainda que raramente o veríamos com gripes, resfriados, viroses, que comumente contraímos quando invigilantemente abaixamos a imunidade no nosso corpo com atos, pensamentos, sentimentos que o agridem. A doutrina espírita também tem isso. Temos um caso latente, com uma irmã contou para nós, ela esteve aqui na quarta-feira passada, até na reunião pública, e ela falou certa feita para o doutor Hermes que ela estava dando muito trabalho para ela, a pessoa estava dando mais palestra para ela, porque que ela não tinha mais condições. Aí falou assim, quando o médico está pronto, o serviço aparece. E eu vou te perguntar uma coisa. Quando foi que você teve o último resfriado? Ela disse que abaixou a cabeça e saiu fora. Então, quer dizer, além disso também, nós angariarmos a presença dos bons espíritos, eles também nos dê a boa saúde. Aí, aqui tem um dito popular, nem mesmo o câncer que o levaria à desencarnação, no dia 17 de fevereiro de 2006, lhe arrebataria a força de servir. Transcrevemos a seguir a mensagem psicofônica do Dr. Hermes, transmitida por Altivo, no Céu na noite de sábado de 4 de fevereiro de 2006, em seu último trabalho ainda encarnado entre nós. Então, a última mensagem dele, Dr. Hermes, junto ao Altivo, foi em 4 de fevereiro de 2006. E ele desencarnou em 17 de fevereiro de 2006. E ele nasceu em 1938. A mensagem é essa: a justiça de Deus. A mensagem a última que ele recebeu. Jesus Cristo nos ajude e abençoe agora e sempre. A justiça é uma conquista do ser humano. A busca dos valores que organizam a sociedade, de modo a que a mesma possa dar sinais de civilidade de um trabalho que vem sendo feito através dos milênios, para fazer com que o homem se ordene, possa um dia caminhar entre aqueles seres elevados e transfigurados, capazes de responder aos apelos que são feitos para uma convivência equilibrada, organizada, produtiva e feliz. Muitas vezes, as sociedades passaram por fases dolorosas, de mandos e de desarmonias, de desentendimentos, baseados em leis que não foram as melhores para a humanidade terrena. A justiça de Deus, contudo, que é sempre baseada no amor ao próximo, esta prevalecerá, cedo ou tarde, prevalecerá entre todos os seres. Muitos dirão, estou sendo injustiçado, e gostaria que tudo ocorresse de acordo com a bondade de Deus. Esta, porém, não é a realidade da Terra. Ainda temos em nossa companhia muitos milhões de seres inferiores que se aproveitam do momento de convívio para fazer valer ideias próprias, ideias de destruição, ideias que não são conformes às leis de Deus. Tenho todos, no entanto, a certeza de que o homem se transforma pouco e pouco. A injustiça já é motivo de muita inquietação. O desequilíbrio já traz mal-estar. Entre os espiritistas que estão lutando por crescer intimamente, já existe, como existe também entre muitos outros cristãos, a ideia de que um simples falar mal colocado incomoda e traz desconforto. É este o caminho para a justiça.
Todos nós que estamos aqui escutando e aprendendo, sabemos que estamos também progredindo. Repito, chegará um dia em que a justiça será regra comum para todas as criaturas, baseada no sentimento de amor ao próximo. Estudemos, trabalhemos, renovemos a ideia e conseguiremos chegar ao tão desejado objetivo. Que a paz de Jesus nos acompanhe e que todos saiam daqui reforçados das suas convicções. Ao longo de toda a sessão, fomos recolhendo os apelos na mente de cada um, além, naturalmente, daqueles pedidos por escrito ou na cisterna fraterna. Saiba que nós estamos ajudando a todos, para que saiam daqui mais confortados, organizados e felizes. Que Deus seja louvado agora e sempre. Um abraço do Hermo para todos os corações presentes. Só a última mensagem que o nosso querido irmão altivo recebeu no planeta Terra e fez muita alusão ao nosso tema de hoje. Que nosso querido Mestre Jesus fortaleça a cada um de nós para que nós possamos perseguir sempre com bons ideais o nosso planejamento de vida. Paz a todos. Que se coloquem em seus lugares. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, eis, Senhor, que chegou o momento do passe e te pedimos, Senhor, que envolva todos nós aqui presentes, que o teu amor possa envolver os médios e auxiliá-los na transmissão de energias salutares, para que possamos sair daqui fortalecidos e amparados, atendidos em nossas necessidades. Fica conosco, Senhor, nesse momento, graças a Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus continua vivo no meio de nós. Seu amor pela humanidade habita no mais profundo do nosso ser, nos fazendo ter comunhão íntima com o Pai. Jesus nos trouxe a luz para os nossos pensamentos. Chama a nossa atenção para cuidar do que está em nosso interior, pois não precisamos procurar aqui ou ali. O reino de Deus vem com as nossas atitudes, ação interior, desinteressada, que não visa reconhecimento, gratidão ou sequer ser notado. Quando modificamos o nosso ser, estamos abrindo nosso coração e a nossa vida para Deus, amando e respeitando o próximo como gostaríamos que fôssemos amados e respeitados. Assim, estaremos próximos de chegar no reino de Deus, que está no interior de cada um de nós. Temos que ter simplicidade, como uma criança, nos tornar puros de corpo, alma e coração. Temos que nos modificar
moralmente e espiritualmente. Só assim, então, chegaremos a conhecer o reino de Deus. Vamos ter a leitura agora de uma mensagem do plano espiritual, diretor da nossa casa. A Dilane vai ler. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Nós sabemos das dificuldades que irão passar. Vemos isso pelo desmando que fazem muitos dos encarnados ainda. Sabemos que as dificuldades será enorme em volta do orbe terreno. Mas vocês são capazes de vencer. Vocês que mantêm os pensamentos elevados, mantenham a seriedade cristã, sem ter medo do que pode acontecer. Falamos assim porque nós também estamos com grandes dificuldades a acionar os homens encarnados. Poucos ainda estão nos escutando. E assim que essas dificuldades crescem, difícil será para vocês, que então não saberão como lidar, não saberão onde e como começar. Que vocês escutem essas pequenas palavras e reflitam onde estão as dificuldades de vocês, onde nós estamos para ajudar, estamos para auxiliar, como passar a essas lutas que cada um pediu. Entendemos certas dificuldades, nós entendemos, mas que melhorem as vossas condutas, que todos vibrem em um mesmo pensamento, para que a humanidade não sofra o pior. Certos encarnados são como uma rocha e não conseguirmos acessar, e outros que às vezes nós acessamos, fecham os ouvidos, finjam não ver e não passa adiante. Que todos vocês mantenham as palavras do Cristo e Kardec, e juntos nós
e junto a nós podemos seguir em meio às dores, dificuldades e etc. Todos passaremos juntos com a verdade, com as verdades do Cristo. Paz a todos, que o silêncio faça parte nos trabalhos de vocês e juntos trabalhamos para que tudo se organize no orbe. Preces, disciplina, disciplina, disciplina. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos nesta casa de amor, nesta tarde de hoje. Te agradecemos e te pedimos que possa nos levar de volta para os nossos lares, em paz, em harmonia, em equilíbrio. E pedimos também, Senhor, que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.